Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Paulo Guerra, né? Sou diretor de fotografia da Confoto, nessa gestão atual. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma live. Nós já fizemos ela anteriormente, né? Eu, Paulo Berton e a Márcia. Desde o ano passado a gente vem trilhando esse caminho para divulgar as distinções. Então nós fizemos uma reformulação, né? Algumas reformulações bastante importantes, vocês vão perceber isso. Nós estamos inaugurando essa série de reformulações, de regulamentos, né, que é para normatizar, digamos assim, as nossas ações da Confederação em relação aos fotoclubes e aos fotoclubistas, tá certo? Então, o tema de hoje é distinções fotográficas, nós vamos tratar. Então, o que é uma distinção fotográfica? Tá? É uma certificação mediante a apresentação de um formulário ou proposta do fotógrafo a determinada entidade. Né? No caso aqui, a Confederação Brasileira. Portanto, é um título concedido pelas federações ou pelos fotoclubes. Então, existe distinção também de fotoclubes? Existe. Então, existe essa possibilidade também. Então, é uma certificação, certifica, né? O que é essa distinção? Né? Na verdade, ela marca a trajetória dos autores, dos fotógrafos em relação aos concursos, salões e bienais de um determinado circuito que possui um reconhecimento entre aceitações e premiações. Nós vamos ver que da Confoto, você não precisa possuir premiação, é só aceitações. Então, todos os salões, concursos e bienais, ela tem uma porcentagem de aceitações, de fotos que são aceitas para exposição. Então, a característica, quer dizer, é um caminho das distinções, possui diversos níveis. Por exemplo, a Confoto, que nós vamos tratar hoje, é do AFB, que é o Artista Fotógrafo Brasileiro. Nós vamos tratar também do Excelente Artista Fotógrafo Brasileiro e do Mestre Fotógrafo Brasileiro. Tá? Atualmente, no Brasil, a Márcia Marqueto, que possui o que é PSA, logo, vou dar esse spoiler também, logo ela será PPSA, se Deus quiser também, e eu sou PPSA. E vários outros tem, como a Lourdes, tem... a Lourdes também que é PSA, desculpa, Lourdes Salarini. E tem diversos fotoclubistas que já têm as estrelas, como a Dalva, Couto atualmente, e outros que fizeram parte da história do fotoclubismo. Tá? Uma característica lá fora é o seguinte, que na FIAP, para você ser um jurado de um salão da FIAP, você precisa ter uma distinção. Então ele marca também isso, tá? E tornar-se um jurado. Um dos jurados daquele júri, daquela composição de júri, precisa ter uma distinção. Então, por exemplo, o Paulo Berton, ele é a FIAP. Então ele pode ser jurado num salão internacional com patronagem da FIAP. E o mesmo vai acontecer futuramente com os salões da Confoto também, tá certo? Também a honraria fotográfica. O que é a honraria fotográfica? É um título, né, concedido a um fotoclubista pelos serviços relevantes prestados a uma determinada entidade. Na Confoto nós temos, né, o título honorífico, esse título honorífico aqui, da AFB. Nós temos da FIAP o ex-FIAP, por exemplo, o Sidney Salt, o nosso presidente anterior, ele é um ex-FIAP. Em determinado momento a FIAP deu essa varia para ele. Tá? Lá atrás o Salvatore, aquele pessoal mais antigo também tinha, né, esse título de honraria aqui da FIAP. E na PSA, 2 brasileiros também conseguiram o APSA, que é o Associate, né? Então, de serviços relevantes prestados à sociedade americana. É a diferença entre salão e o circuito. O salão é um salão simples. Ele só tem, vamos supor, o Fotoclube do Jaú, ele faz o Salão Internacional de Arte Fotográfica. Lá, aqui nós não temos nenhum circuito. Lá fora é comum, está cada vez a tendência a ser... Então, vários fotoclubes se juntam para fazer um circuito. Para a FIAP, ela considera um circuito somente uma aceitação. Se a sua foto entrou nos 3 salões, é considerada uma vez só. Já a PSA não, a PSA já considera 3 aceitações. A inscrição
é a mesma, você escreve uma foto e ela serve para os 3 concursos? Isso, exatamente. Vamos supor que tenha quatro sessões. Normalmente, aquela foto sua, ela é submetida para julgamento nos 3 salões, entendeu? Entendi. A mesma foto. Você vai concorrer com 16 fotos, exemplo. O color, o mono, natureza e travel, né? Viagem. Aí essa foto, as 16 fotos suas, vai passar pelo julgamento dos 3 salões. Então, lógico que você amplia as suas possibilidades, porque você está concorrendo em 3 salões ao mesmo tempo. Assim, ó, cada salão vai ter seus jurados e vai selecionar as fotos. Vamos dizer que você tem uma foto muito boa e ela é aceita em 3 ou 4 salões. Dependendo de quem está certificando esse salão ou esse circuito, ele vai contar como 4 aceitações, se for para o PSA, ou como uma apenas, se for para a FIAP. Então, isso a gente já falou outras vezes, mas não custa repetir. Eu acho que é muito... participar do circuito é muito legal, porque, assim, às vezes entra num salão, no outro não entra, mas amplia muito as tuas chances de ter uma aceitação e um prêmio lá fora. Tá. Na verdade, assim, ó, a gente vai mostrar agora o caminho brasileiro, depois, no final, a gente vai explicar o caminho da FIAP. Aí eu falo do PSA, que é o caminho que eu tenho trilhado os dois. Mas a gente deixa para o fim, porque agora a gente está querendo focar no brasileiro. Pode ser, depois no final eu te respondo. Mas o regulamento anterior, ele tinha assim, para você ser AFB, o artista da federação, você tem que ter 10 obras diferentes, né? 10 fotos diferentes, 10 títulos diferentes, 20 aceitações no mínimo, e 3 anos nos últimos 3 anos. Qual que é a nossa proposta atual? Né? 5, por que nós de 10 pulamos para 5? Porque os salões nacionais ainda no Brasil, eles são muito poucos, tá? E nós optamos dessas distinções, digamos assim, elas prestigiarem os salões nacionais com reconhecimento da Confoto. Quem for requerer, vai ter que ter a carteirinha da Confoto também, tá? Porque vai ter o registro geral, digamos assim, né? Como se fosse um RG, marcado na confederação desse fotoclubista, pertencente a um fotoclube, né? E depois de obter a carteirinha da Confoto, né? Vai poder requerer, vou poder aplicar um formulário com as distinções. O segundo nível é o excelente artista fotógrafo brasileiro. Era 20, passou para 10 obras. Era 40 aceitações, nós colocamos 20 aceitações nos últimos 10 anos. Tá? O que nós fizemos? Nos últimos 3 anos. E por último, que não existia, é um título de mestre. Para ele coroar lá na frente, né, a trajetória desse fotógrafo brasileiro, esse fotoclubista. 30 obras diferentes, tá? 90 aceitações, podendo ser 20 internacionais, né, nos últimos 5 anos. A pergunta que surge é o seguinte: mas Paulo, é necessário você ter uma distinção? Não, não é necessário. Mas ela marca a sua trajetória, entendeu? Essa titulação, ela faz muito sentido dentro do nosso universo de fotoclubistas. Por exemplo, eu gostaria da distinção artista. Disse-se que eu teria que ter 5 obras diferentes e aí eu teria e com 10 aceitações. Isso significa que cada obra minha pode ser considerado no máximo 2 vezes como aceitação? Suponhamos que eu tivesse uma foto só bacana, ela teria no máximo uma foto bacana e ganhei 4 concursos. Tá. Ela teria 2 aceitações. É isso que seria considerado? Essa tua obra muito boa, ela pode ter 5 aceitações em salões diferentes, mais 4 obras diferentes. Nós precisamos de 5 obras diferentes, 5 títulos diferentes. Isso. Você precisa ter 5 títulos diferentes. Se você tem uma foto muito boa, que ela teve 10 aceitações, você pode ir lá colocar? Pode. Só que só com ela você não pode, você tem que compor com mais 4.
em relação a esse último ano, significa que eu tenho que ter participado dos, sei lá, no Brasil hoje tem 4, 5 salões aí. Então eu tenho que ter participado Por de isso que todos foi esses diminuído aí. o número de salões, né, Bárbara? Mas porque seria no último ano. Então, nesse último ano, eu teria que ter 5 obras diferentes e... Não. Não. Mínimo no último ano. Mas no mínimo. no mínimo. Isso. Posso pegar coisas Tu mais não para vai trás. conseguir as 10 aceitações, porque assim, ó, nós não temos nem tantos salões assim. Por isso, essa era a dúvida, entendeu? Não, a dúvida no mínimo um ano. No mínimo um ano. Então, eu, por exemplo, tenho 10 anos de fotoclube, posso pegar as coisas de 10 anos atrás. Depois eu vou te dar uma boa notícia. Depois. Ok. Bom, então essa regra de transição aqui, ela foi pensada para justamente valorizar, premiar aquelas pessoas que estão há bastante tempo dentro do fotoclube. Porque a gente sabe que tem uma rotatividade, pessoas que entram, que saem, então a gente pensou em premiar essas pessoas, porque agora que se iniciou, então, as certificações brasileiras, que as pessoas que têm 8 anos ou mais de fotoclube, elas podem pular direto do artista fotógrafo brasileiro por excelente artista fotógrafo brasileiro, já para a segunda certificação, sem precisar passar pela primeira. Porque eu acho que tem pessoas que estão aí há mais de 10 anos e pensa, uma pessoa entrou há 1 ano, 2 anos, e vai ter a mesma certificação que outra que já está há bastante tempo. Então, a gente quis fazer uma deferência a essas pessoas que estão levando o fotoclubismo assim na garra, já podendo para a segunda nível de certificação. Então, para que se consiga, então, ser excelente artista fotógrafo brasileiro, a primeira coisa foi a carteirinha de associado. Eu quero explicar isso direitinho. Vocês estão me escutando bem? A carteirinha é o seguinte, né? Antes de você requerer a distinção, todas as federações fazem isso. Ela tem uma carteira, um registro, né? Um registro geral, um registro, um número, né? Digamos assim, que ela marca lá. Por exemplo, 2021 00 meia dúzia, tal. Então, o que acontece? Você faz a carteirinha, você já tem essa carteirinha de associado, muitas vezes o fotoclubista quer isso, né? Isso facilita a entrada em determinados lugares, né? Mostra essa carteirinha, assim por diante. Isso já era uma velha aspiração. E depois ele obtém essa carteirinha e ele pode submeter, né? Já no segundo nível, aquele fotoclubista que tem mais de 8 anos. Quem vai certificar isso, que ele tem mais de 8 anos? É o presidente, o secretário do clube, tá? Lógico que a gente vai estar sempre partindo da premissa, nesse caso aqui, que todas as informações, lógico, são verdadeiras, tudo de boa fé. Então ele vai poder submeter 10 fotos diferentes, essas 20 aceitações para o segundo nível, num formulário próprio, tá? E ele vai depois enviar 10 fotos por e-transfer, né, para compor a coleção da Confoto, entendeu? Então, o que vai acontecer? Você vai preencher o seu formulário, você vai chegar no secretário do seu fotoclube ou no presidente e falar, você envia isso aqui, esse formulário para mim e tal, né? E as minhas fotos e tal. Assim que ela for aprovada, você vai pagar a taxa. Assim, eu queria só colocar algumas coisas para situar, então, o que acontece lá fora. Quando eu fui entrar no PSA, a primeira coisa foi me associar. O que eu queria dizer para vocês é que quando a gente vai se associar lá fora, para o PSA ou para a FIAP, a gente paga uma taxa e recebe uma carteirinha com um número, que é a nossa identificação perante aquela associação. Quando a gente tem essa carteirinha, então, é a nossa identidade. Quando a gente começa a participar dos circuitos internacionais, todos eles estão interligados de alguma forma, e todos eles são identificados por um número. Então, a FIAP, o PSA, IAP, GPU, todos eles têm um número que identifica o salão. Então, começa com 2021/104. Aí a gente sabe que aquele lá é o Photo Art, não sei, da Moldova, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente não tem isso ainda, os salões não têm essa numeração. Eu vou ser uma das
certificadoras, né? Sou oficial das certificações, e a gente vai ter, está tendo essa dificuldade, que, aliás, eu tenho que dizer que o Paulo Guerra está tendo um trabalho muito importante de conseguir fazer um acervo dos salões. Estão me escutando? Então. Ok, estamos ouvindo bem. Qual é o agora? É compor um acervo de todos esses salões que já aconteceram no passado, para que a gente possa olhar alguém que está solicitando uma certificação, por exemplo, eu tenho uma foto que entrou em Ribeirão Preto em 2006, por exemplo. Aí a gente pega, vai lá naquele salão e vê se a foto realmente está lá o nome daquela pessoa e da foto que ela está requerendo. Esse processo todo hoje vai ser manual, né? Nós vamos ter que entrar em um por um, e essa regra de transição, que vai se aplicar a muita gente, vai até o final do ano, que as pessoas vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque a gente vai ter que olhar isso até o site nos ajudar no futuro. Então, é por isso que eu quis fazer esse parêntese. Mas todo mundo que solicitar esse EAFD até o final de 2021, porque a regra de transição vale até o final deste ano, todos vão ser, vai ser tudo analisado. Mesmo que a gente atrase um pouco, demore 1 mês, 2 ou 3, ou menos, conforme a quantidade de solicitações, todos vão ser atendidos. Mas isso vale até o final deste ano, a regra de transição. Desse levantamento que nós fizemos, e isso foi submetido, foi feita consulta com muitas pessoas, etc. e tal, nós tivemos salões nacionais com reconhecimento da Confoto. Olha, uma perguntinha aí, essa regra de transição vai funcionar só para o primeiro nível aí, ou, por exemplo, se eu acho que eu já estou no EFB, é para o segundo barco. Passar para o MFB, isso está valendo? Não, o MFB não. O EAFB. Sacanagem. Só para o segundo. Não é, Barp. Tudo certo. Tá bom. Bom, os salões nacionais com reconhecimento da Confoto é assim, e havia um reconhecimento formal não havia. Mas todos esses salões aqui, eles foram feitos por fotoclubes, e foi, de dado momento, enviado um material lá, por supor, para o Zé Luiz, para o Barbosa, e houve, digamos, um reconhecimento. Então, o ABC Clique fez 9 salões com reconhecimento. O Universo Feminino também. O Minha Terra, né, do Camaçari, fez 1 edição. Ribeirão Preto fez 8 ou 9 edições, acho que 8 edições, se eu não me engano. Paulo, me diz uma coisa. Se eu teve uma foto aceita no Salão de Sorocaba, por exemplo, sim, que ele não mandou as informações para você, mas se eu tiver lá um post do Facebook, lá de 2004, 2010, que comprove isso, vale ou não pode? Não, se você provar que foi aceito, você tem um documento que ele enviou na época para você, uma notificação, eu tenho uma lista de fotos que eu tenho, minha. Eu tive foto aceita em Sorocaba. 5 fotos aceitas. E acontece o seguinte, e ele emitiu espécie de da foto com tipo de uma logo embaixo deles, tudo certinho. Então isso vai poder você enviar. Eu relacionei Sorocaba, mas Sorocaba eu sei que já tem que mandar alguma comprovação a mais em Sorocaba. O nosso clube, a gente gostaria de fazer o salão novamente a partir do ano que vem, que em agosto do ano que vem o Fotoclube de Amparo completa 70 anos. E daí eu fiz a segunda pergunta, se começaria do zero o primeiro salão, ou se começaria do último que a gente tem notícia. O último que a gente tem notícia em Amparo é o 21º. Justamente isso. O salão, o 22º Salão de Amparo, ele vai estar reconhecido pela Confoto, porque ele vai atender os regulamentos da Confoto, certo? Isso. Vai aplicar esse reconhecimento, ele vai ter um número específico desse salão. Né? Entendi. E você vai entrar nesse rol também. O Amparo fazia internacional também, viu, Reginaldo? Fazia. Quando vocês retomarem o internacional também, você vai retomar o número lá na frente. Entendi. Tá? Você, da onde que parou. Tem algumas, acho que só uma das distinções que tem 20 anos, né?
que pode ser de 20 anos para trás. Mas a gente tem alguns salões, por exemplo, a Sociedade Ornitológica de Belo Horizonte, não sei se vocês lembram, a Confoto apoiava os concursos, e a gente tem aqui no Fotoclube bastante, mas faz mais de 20 anos. Tá. Isso eu queria saber, então não tem validade. Não, é assim, se esse salão foi um salão nacional, com reconhecimento da Confoto, da época, se esse material apresentar para nós, Elza, ou vocês provarem para nós que a gente vai aceitar. Mas tem mais de 20 anos. Não tem problema. Tem problema? É atemporal. Vamos aproveitar para fazer um pedido, então. Quem tiver algum catálogo de Cosmópolis, Sorocaba, ou esse clube de e puder fotografar e mandar para nós, já é uma forma de poder certificar. Escanear, mandar o PDF para a gente, mandar um documento em Word. Mas se não tiver uma forma diferente, quem tiver esse catálogo em casa, escaneia e manda para nós, que vai ser assim. Isso, vai ser de valia também. Ô, Paulo, eu queria dar um exemplo assim que vai servir bem para isso. Tá, vou falar da FIAP, tá, gente, que eu consegui o ano passado a FIAP. São 40 aceitações que você tem que ter em 15 salões, depois 4 fotos aceitas em papel e 5 fotos que têm que ser aceitas em concursos diferentes. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a participar de salões há 30 anos atrás, então era isso que eu queria falar para vocês. E, felizmente, sempre guardei todos os meus catálogos, estão lá guardadinhos. Aí, quando foi fazer essa soma das fotos do AFIAP, aquele catálogo de 91, que agora está fazendo 30 anos, que eu fui premiado pelo primeiro prêmio internacional, contou para esse AFIAP. Que até o dia 31/7, nós estamos aceitando os formulários para distinção da FIAP. Tá? O AFIAP, como o Paulo já disse, é o nível da FIAP, né? Você precisa ter 40 aceitações, com 15 trabalhos diferentes, né? Em 8 países e com 15 salões. Tá? Em relação às regras da Confoto que você está falando tanto aí, e eu estou vendo aparecer aqui pequenininha aqui em cima, mas que está indo na conversa. Onde depois eu leio isso depois? Eu não quero ler na live, eu quero ler ela impressa. Tá. Não, fica sossegado. Está no site, Mário, tudo está no site. No site da Confoto. Está com foto. E no site da FIAP também. Todas as informações possíveis, todo o atendimento possível, nós gostaríamos de fazer diretamente com o diretor de fotografia do seu fotoclube, ou o secretário do seu clube, ou o presidente do seu clube. Por quê? Para centralizar essa informação e aí eles passarem para vocês. Márcia, quer falar alguma coisa da PSA? Bom, a PSA, a regra é um pouco diferente aí da FIAP, né? Porque eles têm um outro caminho, é por divisões. Então, a diferença que existe, então, Confoto e FIAP, é que a certificação para Confoto e para FIAP vale qualquer foto de qualquer categoria, ou é natureza, ou é preto e branco, livro, é pessoas, é o que for. Então, qualquer aceitação ou certificação está valendo para a certificação da Confoto e da FIAP. Na PSA, nós temos 5 divisões. A divisão de cor livre, de preto e branco, de travel, de fotojornalismo e de natureza. Então, se trilha caminhos dentro dessas divisões, e cada divisão tem subdivisões. Por exemplo, na natureza, nós temos vida selvagem, nós temos pássaros, e as fotos que são aceitas ou premiadas nestas categorias, elas valem para aquela divisão. E eles inventaram o caminho das estrelas. Então, a primeira estrela você tem que ter 18 aceitações naquela divisão. Depois vai para 32, vai para 76, e assim vai. Conforme você atinge um determinado número, você vai ser PPSA, você vai ser PPSA, que é o que eu pleitei agora, que são 288 já validadas, depois já pula para 700. Então, é uma composição de divisões no PSA. E assim, como é uma sociedade
americana de fotografia, cada vez que você solicita uma estrela, você tem que pagar. E diferente do que acontece na FIAP, a gente consegue, ganha uma carteirinha, quando se associa, a gente compra a carteirinha e ela vale para sempre. Para Confoto também. No PSA, você tem que todo ano renovar essa carteirinha, né? Você todo ano paga uma anuidade. Então, essas são as diferenças básicas. Então, os americanos, eles têm um trabalho voluntário, até eles mandam e-mail para a gente, se a gente quer ser voluntário em alguma das categorias, ou dando aula, ou, enfim. Mas, para qualquer coisa que a gente vai fazer dentro do PSA, a gente paga. Eu agora renovei minha carteirinha do PSA, eu agora consegui minha 3ª estrela no Travel, paguei $12 por essa estrela, então cada estrela são $12. Não sei o que vão cobrar para essa certificação que vem, aí muda a carteirinha, e a carteirinha ainda é digital. Então, são essas as diferenças, mas eu tenho certeza que o tal do senhor Paulo Roberto aí, ele é uma pessoa extremamente reconhecida lá fora, com muitas aceitações e premiações, e se ele entrar nessa trilha, acho que ele já vai lá muito, muito longe. É só se organizar ali nas divisões. Então, a gente tem essa divisão americana e essa outra da FIAP, que é a qual a gente está ligado. Fora essas, existem muitas outras, mas nesse momento a gente está dando preferência para essas duas. O PSA é um pouco mais fácil, em princípio, porque também essa diferença do circuito para o salão acontece entre Confoto e FIAP e PSA do outro lado. Para a Confoto e para a FIAP, um circuito é igual a um salão. Se a foto entrou nos 4 salões que compõem o circuito, ela só conta uma vez, mas no PSA, se ela entrou 4 vezes, ela vai contar como 4 aceitações. Então, nesse ponto, facilita mais, tanto que eu já estou com muitas fotos aí no PSA aceitas. É um formulário em 3 páginas, se você preenche só a página A e a página C. A página B é só para você fazer, né, tá ciente de todos aqueles termos e assinar. E o secretário ou o presidente vai assinar o formulário na página A, com seus dados, certo? Lá na página C que você vai relacionar títulos e os salões correspondentes, tá? Outra perguntinha, eu vi que tem que enviar 10 fotos ou 20 fotos, não lembro bem, para o acervo da Confoto. É qualquer uma das que foram aceitas ou vocês têm... Isso, exatamente. Exatamente, você vai mandar aquelas fotos que foram, né, que você relacionou, entendeu? O AFB, você manda aquelas fotos. O EAFB, aquelas fotos. Isso, então, para compor... Então, vamos dizer que eu vou concorrer a esse EFB aí. Eu tenho lá que mandar, eu só preencho a planilha daquelas coisas que eu acho que tem, preciso de 10 aceitações, eu vou fazer só aquilo lá. Isso, aí, aquilo lá. 2 anos, quando eu for pedir o outro, eu vou colocar isso, as outras. Exatamente. É isso aí mesmo. Eu só peço, assim, 1 ou 2 aceitações a mais do que o necessário, né? Porque não há necessidade, precisa de 20 aceitações, colocar 50. Eu tenho outra dúvida. Eu tenho, por exemplo, eu não ficava organizando muito essa história de título de foto aí. Então eu tenho 2, 3 fotos lá que elas mudaram de título durante a vida, sabe? Não sei porquê, mas mudaram. E como é que faz? Pessoal, uma dica, foi legal você falar isso, vai sempre o mesmo título. Sempre o mesmo. Se for título em inglês para sempre. Lá fora é tudo em inglês, então minhas fotos são todas títulos em inglês. Tá, mas e aí vamos dizer assim, eu tenho uma foto que ela se chama A e a outra B, é a mesma foto. Ela foi selecionada lá na Bienal Cor do ano passado e foi a foto A e a foto B, que é a mesma foto, só que com um nome diferente, foi selecionada num outro concurso lá. Como que eu faço? Vão entrar essas duas aí, cada uma vai ter... Então, esse aí é um complicador, sabe? Sabe por quê? Nós vamos trabalhar com o mesmo título, entendeu?
Talvez, se você conseguir até provar para a gente que só mudou o título, é a mesma foto, mas aí isso vai acarretar o seguinte, que para você manter esse padrão, mesmo que você perca uma aceitação, digamos assim, e eu também já fiz isso lá fora, quando fiz a FIAP, etc e tal, eu mudei, né, o título da foto, sabe? Você esquece, você vai, pum. Nem lembrava qual é. As duas foram aceitas. Aí eu falava, eu vou ter que desprezar essa aqui, entendeu? Então acontece isso também, né? Mas ninguém vai estrangular ninguém, né? Lógico que não vai ficar tudo baseado num jeitinho, né? A Lourdes está falando aqui, Paulo haverá também uma seleção para compor o corpo de jurados, que vai ser que você falou que os jurados mais para frente vai começar a ter a decisão, né? Sim. Quem provavelmente, eu não estou fechando essa questão já, mas quem tiver o EAFB, como que vai ser o salão daqui para frente? No júri vai ter que ter pelo menos um EAFB. Tá? Por quê? Porque se essa Confoto está dando uma distinção, está certificando essa trajetória, pelo menos um jurado ser EAFB, para a gente valorizar. Para você ter num júri, por exemplo, alguém que tem uma certificação, que tem uma trajetória. Precisa só ser esse jurado? Não. Pode ter um artista plástico, pode ter, né? Aí depende da composição do salão que você queira imprimir. O Paulo quer fazer alguma consideração? Então, pessoal, queria explicar assim, por que a gente está falando tanto da FIAP, né? Federação Internacional de Arte Fotográfica. É porque a Confoto, ela é filiada da FIAP, tá, gente? Então, essas planilhas, tudo isso, por isso que a gente se baseou mais na FIAP, né? Que já existe há muitos anos aí, e está lá, se vocês entrarem no site internacional, está em inglês, né? Mas dá para traduzir pelo Google. Se não me engano, em 1950, agora me falha a memória, ou 30, o Brasil já estava lá no meio dos primeiros 18 países, que eles fizeram uma reunião lá, em Luxemburgo, e o Brasil já estava lá. E o que a gente quer é exatamente fortalecer isso, né? Porque facilitar para todo mundo ter acesso às distinções. Como o Paulo já falou, é um reconhecimento, né? Uma coisa que é muito utilizada lá fora. Como eu falei para vocês, eu participo de concursos desde os meus 17 anos de idade, foi quando eu ganhei meu primeiro prêmio. Internacional, comecei a participar da Nikon em 85, né? E fui premiado em 91, como eu falei para vocês, depois 2 prêmios Nikon e por aí foi. A FIAP são 40 fotos, eu falei para vocês. O EFIAP, que é o Excelente Artista Fotógrafo, são 240 fotos, 6 vezes mais para você passar de um nível para outro. E aqui a gente simplesmente dobrou as fotos. Então, tá uma mão papaya com mel, assim, melzinho na chupeta, para mais fácil possível aí, gente. Então, vamos aproveitar essa transição aí, mandar bala, entendeu? Porque tá muito fácil. Quem tiver dúvida, entrar em contato com a gente. Tá lá, diretor de fotografia, @confoto.art.br. Quer falar alguma coisa, Márcia? Olha, a única coisa que eu poderia dizer é que aquela primeira live que a gente fez em outubro do ano passado me surpreendeu o resultado, porque ano passado um brasileiro pediu a distinção da FIAP, que foi o Paulo Berton. E hoje a gente, porque é uma vez por ano só que é possível de solicitar. Nós temos 6 pessoas. E eu percebi que depois daquelas lives, mais pessoas começaram a participar dos salões internacionais. E para mim fez muita diferença, porque eu aprendi muito, melhorei meu olhar, eu acho, né, que imagino que sim. Então, eu acho que se a gente for fazendo isso, plantando essa sementinha, nós vamos ter uma representação do Brasil, nós vamos ter as imagens do Brasil projetadas lá fora, porque hoje a estética, eu sempre falo, é indiana e é chinesa, são eles que estão dominando nos salões. E poucos salão, quando eu falo, que legal, agora enquanto mais pessoas, então a gente tem um Brasil tão grande, tão continental, eu acho que nós temos tudo para mostrar o Brasil lá fora. E eu acho que esse é um objetivo que eu tenho, né, de estar participando dessa comissão de voluntária, eu fui convidada, justamente para que a gente possa mostrar o Brasil lá fora.
Mas perfeito. Gente, boa noite a todos, boa semana, né? E vamos seguir em frente. Muito obrigado a todos.